Será que você já se perguntou em algum momento: oh, será que eu devo lançar uma música durante o carnaval? Então fica no vídeo de hoje que eu vou te falar tudo sobre isso. E a resposta não é tão simples quanto parece. O músico ele já tem tanta coisa para se preocupar, qual que é a estratégia que ele vai fazer, onde ele vai gravar, as composições que ele tem que criar, o planejamento financeiro que ele tem que fazer. Mas existe também outro ponto que os músicos eles acabam às vezes empacando, que é justamente quando ele vai lançar música. E não só quando ele vai lançar, mas o porquê que ele está lançando nessa época, que muitas vezes é até mais importante. Mas eu vou explicar certinho no vídeo, você vai entender. Pode te gerar uma reflexão que você vai levar para várias outras situações, um insight muito importante. Mas, antes disso, deixa o seu like, deixa o seu comentário, porque isso ajuda muito o nosso canal, mas ajuda o vídeo a chegar para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário, que é totalmente de graça, pode estar ajudando a carreira de outros artistas, pode estar chegando uma informação valiosa para outros artistas. Então, agradecemos se você deixar o seu like, o seu comentário. A resposta um tanto quanto óbvia é que não é muito legal você lançar uma música justamente durante o carnaval. E é bem intuitivo isso, porque as pessoas durante essa época estão curtindo, estão viajando e não é muito foco delas ouvir o lançamento de um artista de uma banda, a não ser que eles gostem e sejam muito fãs desse artista, dessa banda. Mas se a resposta fosse tão curta quanto isso, era melhor eu gravar um Reels no Instagram do que gravar um vídeo pro YouTube aqui explicando tudo isso. E o objetivo do porquê eu tô gravando é para te gerar justamente uma reflexão. Isso é muito importante. Quando eu digo a época de você lançar essa música, é muito importante e não só nas questões óbvias do tipo não lançar durante o Natal, não lançar no Carnaval, não lançar durante o Ano Novo, mas é ir um pouco além disso. Você tem que ter um porquê que você tá lançando durante aquela época, refletir sobre isso. Então, por exemplo, existem muitos casos, mas eu só tô citando um. Eu, por exemplo, não lançaria uma música muito para baixo, uma música muito melancólica durante o verão, que é quando as pessoas estão mais para cima, quando as pessoas estão mais animadas, mais alegres. Existe um porquê das coisas. E essa sua análise, ela tem que ir além, você tem que entender o contexto da sociedade, como que a gente está vivendo, a época que a gente está vivendo, para lançar suas músicas. É por isso que os filmes eles escolhem tão bem a época que eles vão lançar e às vezes até adiam o lançamento de algum filme porque aquela época não era muito propícia. Por outro lado, às vezes o marketing, ele não é a música, a arte como um todo, ela não é preto no branco, não é uma ciência exata, 1 mais 1 é igual a 2. Muitas vezes a melhor estratégia que você pode seguir é fazer totalmente o contrário daquilo que se espera, é quebrar o status quo e justamente esse impacto faz com que aquilo tenha bastante visibilidade, que a estratégia de marketing gere muito resultado, mas não é você sair metendo louco e fazendo tudo aquilo contrário do que se espera, porque geralmente vai dar ruim. Mas se você fizer isso, tem que ter um porquê, você tem que analisar com muito carinho, com muito cuidado, o porquê que você está fazendo isso. E não é só porque um grande artista fez determinada coisa que você tem que fazer também. Não é porque o Thiago York lançou um álbum inteiro, sem fazer pré-lançamento, ele simplesmente jogou no mundo, que você tem que fazer isso também. Ele fez com um porquê, com uma estratégia. Se você fizer isso, provavelmente vai dar errado, vai ter menos visibilidade do que se você fizesse um bom pré-lançamento. Então tudo tem que ser analisado. No carnaval, por exemplo, durante a época de carnaval, como eu falei, o ideal é você não lançar via de regra, mas uma exceção que eu, por exemplo, usaria, como eu falei, cada caso é um caso, mas uma exceção a esse caso é se eu estudando o meu público, eu percebesse que eles não gostam nada do carnaval, eles realmente não gostam dessa época. E se isso conversasse também com a minha identidade, se eu também fosse assim, eu poderia lançar uma música com base em estudo, com base em estratégia, justamente durante a época de carnaval, para que a pessoa que ouvisse aquela música percebesse, putz, não sou só eu que não gosto dessa época, tem outras pessoas também que não gostam dessa época. Então elas poderiam se conectar com a sua música justamente por esse motivo. Aquele exemplo que eu dei de lançar uma música melancólica no verão, se eu percebo que o meu público é bem para baixo, se a minha carreira é nessa pegada, talvez eu lançasse uma música para baixo justamente no verão, por conta disso. Mas como eu falei, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter uma estratégia. Agora, se você quer lançar uma música alegre, uma música pro carnaval mesmo, saiba que os hits de carnaval, eles não são lançados durante o carnaval. Os hits de carnaval, eles são lançados meses antes, eles são lançados bem antes, para eles irem amadurecendo e chegarem como hit do carnaval no carnaval, mas existe toda uma preparação, eles não lançam justamente nessa época. Então, se você vai fazer uma coisa ou outra, como eu falei, não existe muito certo ou errado, o importante é você entender o porquê que você está fazendo isso, o porquê que você está fazendo justamente o contrário daquilo que se espera. Essa é uma reflexão que eu queria trazer para vocês,
Então, resumindo, via de regra, não é legal você lançar, mas se você for lançar justamente nessa época, tenha um porquê. Tenha um porquê que você está fazendo isso. E quando eu digo esse ponto, não é só durante a época de carnaval, mas durante todas as épocas. Analisa a sociedade, analisa o que a gente está vivendo, para você decidir se você vai lançar aquela música específica naquela época ou não. Porque dependendo, se você chegar à conclusão que, putz, não seria muito legal lançar essa música nessa época, pega, lança outra música no lugar, depois você lançar essa em uma época um pouco mais propícia. Então o marketing é justamente isso, você analisar o porquê das coisas e não só ir indo com a sorte, jogando a música no meio do carnaval e esperar que bombe, porque você pode estar até diminuindo muito a visibilidade dela se você lançar numa época errada. Por isso que é o ideal, quando você vai desenhar essas estratégias, de sentar com uma outra pessoa, fazer um brainstorm, vocês conversarem junto ideias para chegar numa conclusão bacana. Conversa com outras pessoas da sua banda, conversa com outros músicos que você conhece, amigos. Não necessariamente músicos, às vezes uma pessoa com bom senso consegue te ajudar a chegar numa decisão melhor. E se você não tiver ninguém para falar, pode deixar aqui nos comentários que eu vou dar minha opinião, ou então manda mensagem lá no Insta. Lembrando, a Best Play ela tá aqui para ajudar o músico independente, então faz essa reflexão toda que vai te ajudar bastante. Mas era isso que eu tinha para falar, e se você tá durante uma época de lançamento, se você tá para lançar uma música, a gente está deixando um vídeo aqui do lado falando como você pode lançar sua música com R$200 e aqui embaixo um vídeo ensinando você o que a gente faria aqui na Best Play em lançar uma música com R$500. Vou ficando por aqui e tchau, tchau!